Olá a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e o vídeo de hoje é Desemprego Estrutural. A nossa convidada lida com essas questões de emprego e renda em pelo menos 3 níveis: como servidora pública, como pesquisadora acadêmica e como cidadã. Ela é a Flávia Vinhais, economista, doutora em economia pela UFRJ, técnica do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e conselheira do CONFECOM, Conselho Federal de Economia. Indo direto ao ponto, professora, o que é desemprego estrutural? Oi, Marcelo, prazer estar aqui nesse programa, ponto de partida. Obrigada pelo convite, saúdo também a todos que nos acompanham. Convido todos a assistirem os vídeos anteriores, que já estão postados, já estão disponíveis no canal. Bom, Marcelo, esse nosso papo rapidinho, né? A gente tem visto recentemente os meios de comunicação divulgarem várias reportagens, coisas bem recentes, né? Afirmando que, por conta das novas tecnologias, algo em torno de 84 milhões de pessoas no mundo todo, até 2027, vão perder os seus empregos, né? E que provavelmente em torno de 69 milhões de pessoas vão conseguir novas vagas de trabalho. Eu não sei muito bem quais são os parâmetros que essa pesquisa utilizou em termos de crescimento econômico, etc. e tal, mas a gente sabe, né, pelo menos entre os economistas, tem uma vasta bibliografia em relação a isso, que o que gera emprego é crescimento econômico, assim como o que destrói emprego é estagnação econômica ou recessão econômica. De forma que, não conhecendo as projeções que esses estudos utilizam em termos de crescimento econômico, né, eu não tenho como afirmar que essas previsões são otimistas, pessimistas, irreais, etc. e tal. Mas é verdade que a questão da apropriação das novas tecnologias por parte das empresas sempre foi um tema preocupante para a classe trabalhadora, né, que via nesse movimento o iminente risco de perder o seu emprego. Como se houvesse uma única tendência de evolução imposta pelas tecnologias da informação e comunicação daqui por diante. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar essa tecnologia da informação e comunicação de TIC, que é o apelido que a gente usa, né? E pelas leis naturais da economia também. Ou seja, na história capitalista existiram várias revoluções tecnológicas e elas desempregaram. Mas houve momentos na história em que, apesar dessas revoluções, houve períodos, alguns períodos até bem extensos, de pleno emprego em diversos países. As TICs até podem exercer uma influência na vida social, mas elas não são autônomas, né? E, portanto, elas não podem ser dissociadas de um contexto social e econômico na qual elas se desenvolvem. Então, vamos sair um pouco do campo das abstrações, né? E vamos ilustrar essas afirmações com alguns fatos que já são conhecidos por todos. Então, eu costumo dizer que na década de 90, todo mundo sabe, né, que o período da década de 90 foi um período de consolidação do ideário neoliberal, né, no Brasil, e da adesão à crítica ao processo de globalização. O discurso hegemônico era de que o país tinha que ser competitivo a nível internacional e que, para se inserir na globalização, demandava que várias medidas, como reestruturação produtiva, aquele receituário que a gente conhece, downsizing, terceirização, flexibilização das relações de trabalho, né, que a revolução informacional geraria necessariamente desemprego estrutural, porque a tecnologia é por si só poupadora de mão de obra. Então, esse receituário era um receituário que tinha como contrapartida, como consequência, um desemprego chamado de desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pela tecnologia, né? Naquele período, o papa da discussão sobre o mercado de trabalho, né, era um americano chamado Jeremy Rifkin, que lançou um best-seller, que era referência para todo mundo que queria estudar mercado de trabalho, chamado Fim dos Empregos. Eu não indico esse livro para ninguém antes de mais nada. E, na época, ele profetizou que as tecnologias da informação e comunicação iam suprimir grande parte dos postos de trabalho e que apenas iriam restar aqueles trabalhos para uma elite cosmopolita, ele dizia, com alta capacidade de cognição. As demais atividades, né,
de todas as economias, inerentes às economias, iam ficar a cargo de uma imensa franja de trabalhadores menos qualificados e que, eventualmente, estariam numa situação de desemprego. Ia ser uma população flutuante, que flutuaria entre empregos precários e desemprego. Dificilmente seriam todos absorvidos por essa economia tão mais moderna. Década de 90, né? Eu pensava assim, eu estava entrando no mercado de trabalho e eu pensava assim, ferrou, né? Ou eu vou ficar desempregada para a vida inteira, ou então eu vou ter que ser muito foda, porque esse emprego de elite é o único emprego que vai existir. Mas você percebe que nesse discurso tem uma ilusão de valorização também dos recursos humanos, né? Porque já que é fundamental esse trabalho inteligente, que é o trabalho em rede, por um lado, a competência é valorizada, a criatividade é valorizada, a importância dos recursos humanos são valorizados como um fator de competitividade, e por outro lado, a pressão da intensificação da concorrência difunde práticas de flexibilização. Então, tinha essa situação um pouco contraditória, né, que eles resolviam muito bem, esses teóricos como Jeremy Rifkin, dizendo, olha, é isso, você vai ter que ser super qualificado, e aí, se você não for, você vai estar lá na franja dos flexíveis, trabalhadores flexíveis, com contratos atípicos, etc. e tal. Ou seja, na década de 90, se multiplicaram estudos descritivos, baseados em estatísticas oficiais, né, de institutos oficiais, que tentavam comprovar, então, o declínio do assalariamento, do emprego tradicional, o surgimento dos novos modelos de trabalho, novas formas de emprego atípicas, como sendo um avanço inevitável em direção à sociedade da informação, né? O que esses estudos raramente explicitavam é que eles tinham por base uma teoria tecnodeterminista para emplacar as práticas neoliberais de flexibilização e precarização das relações de trabalho. Então, é como se a tecnologia fosse se impor e não havia nada que se pudesse fazer, por isso o desemprego estrutural. E, no final das contas, o que se estava legitimando ali eram as práticas flexíveis, atípicas e precárias das relações de trabalho, né? Então, sob a pressão da intensificação da concorrência, se difundem essas práticas de flexibilização, tornando contraditórias a necessidade de envolvimento dos trabalhadores, tanto no processo produtivo, e uma pressão para tratá-los como custos a serem reduzidos. E existia uma cartilha assim, com várias estratégias a serem seguidas, que todo mundo vai lembrar, que era benchmarking, terceirização, reengenharia, qualidade total, empresas flexíveis, etc. e tal, e a mão de obra flexível também fazia parte desse receituário. Tudo isso com o intuito de diminuir custo para ser competitivo, né? Mas a partir de 2003, todo mundo lembra disso também, durante os governos populares, o que a gente viu, para minha sorte, para a sorte dos brasileiros, né, foi uma queda persistente do desemprego, todos os anos, a gente teve queda do desemprego até 2014, a formalização do mercado de trabalho, das relações de trabalho, a patamares que nunca tinham sido registrados no país anteriormente, uma queda da desigualdade salarial, uma queda da desigualdade de uma forma geral, mas também entre cor e raça e entre sexo, né? Entre pretos, brancos e pardos e entre mulheres e homens. Então, essa diferença salarial diminuiu nesse período. Uma melhoria do orçamento da Seguridade Social, né? Leia-se Previdência. Então, houve um aumento de arrecadação, não era necessário mais se discutir reforma da Previdência, porque a Previdência tinha saldos positivos. E em 2014, a gente teve pleno emprego no Brasil. E aí a gente se pergunta, é verdade, então, que existe essa correlação entre avanço tecnológico e desemprego, né, que tanto se preconizava na década de 90? Então, vamos ver outros dados. Existe um ranking de automação de empresas que é realizado pela International Federation of Robotics, um inglês assim meio macarrônico, onde se mede a densidade de robôs entre os países, e a gente observa que os países que têm maior densidade de robôs, eu vou explicar isso já, são países que têm taxas de desemprego muito baixas. Então, a gente vou dar alguns exemplos, né?
não vou me estender nisso, mas, por exemplo, a Coreia do Sul, que encabeça o ranking, com 631 robôs a cada 10 mil trabalhadores, tem uma taxa de desemprego, taxa de desocupação de 2,6%. Singapura, que é o segundo país no ranking, tem uma taxa de desocupação de 1,8%. Alemanha, 2,8%, Japão, 2,6%, Suécia, 7,2%, Dinamarca, 4,9%, e assim vai. Ou seja, países que têm a maior quantidade de robôs em relação ao número de trabalhadores têm taxas de desemprego extremamente baixas. O Brasil, que é o 39º nesse ranking, que tem 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores, tem uma taxa de desocupação de 8,8%. Então, eu não consigo enxergar, esses dados não me apontam para uma correlação entre tecnologia e desemprego. Bom, nessas matérias, né, que foram apresentadas junto com esse ranking, um representante de uma empresa que fornece robôs para as demais empresas do país, aqui no Brasil, relatou que em 2014, o aumento do custo da mão de obra no Brasil, com o aumento do custo da mão de obra no Brasil, houve um aumento do interesse dessas empresas por adquirir robôs. Mas que, claro, em 2015 veio a recessão, o desemprego, que quase dobrou, e aí essas empresas se desinteressaram por comprar essas tecnologias. Inclusive, várias delas, ele relata, tinham feito as suas encomendas e depois voltaram atrás. Ou seja, observando assim, esses fatos, essas ilustrações, esses fatos empíricos, a gente identifica que não tem uma única tendência de evolução do trabalho e do emprego, né? A gente, nos diversos países, independente da sua tecnologia, mas uma diversidade de situações que variam em função de um conjunto de condições macroeconômicas, sociais, culturais, políticas de governo, condições de mercado, estratégias sindicais, quantidade e qualidade de emprego e modernização produzida pelas empresas. Todos esses fatores são fundamentais para se definir emprego e não só, unicamente, a disponibilidade e o consumo da tecnologia. Para a economia, a incorporação da nova base tecnológica está relacionada com o fator microeconômico, assim como estratégia de gestão, né, são observados, são encarados como ferramentas para a economia, que não são por si só criadores ou destruidores de emprego, né? O combate do desemprego tem que vir pelas políticas macroeconômicas, pela manutenção do crescimento econômico por longos períodos, pelo investimento, que pode ser público ou privado, pela melhoria da complexidade produtiva do país, né, de forma a que se gerem postos de trabalho de melhor qualidade, protegendo empregos e gerando melhores remunerações. E repara que aqui eu não estou fazendo nenhum discurso de negação à tecnologia, né, de forma alguma. Eu só não enxergo essa relação automática de avanço tecnológico e desemprego. Não existe processos de reorganização que sejam que sejam homogêneos, unilineares, em torno de um novo modelo tecnológico, né? Tem muitos fatores de inércia, inclusive, que dificultam a adoção das inovações. Vou dar um outro exemplo. A gente já tem disponibilidade de computador pessoal há mais de décadas, né? Então, a gente tem acesso a isso. Cada vez os computadores pessoais são mais friendly, né? São mais fáceis da gente acessar, os navegadores, etc. e tal. E nem por isso toda a população consegue utilizar esses computadores. Então, a gente viu que com a pandemia da Covid-19, né, naqueles 2 anos assim, auge da pandemia, a gente viu que aumentou significativamente a utilização de computadores e o acesso à internet, né? O IBGE divulgou uma pesquisa recentemente mostrando que as faixas de idade que mais aumentaram o acesso à internet foram as faixas de idade mais avançadas. Óbvio, os jovens sempre utilizaram a internet, sabem fazer isso com o pé nas costas. As pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade e mais resistência, e por isso não o faziam, apesar da disponibilidade, se viram na necessidade de utilizar para poder se comunicar com familiares, amigos, para poder resolver diversas coisas que naquele período só podia ser feito por internet. Então, por exemplo, na faixa de idade acima de 60 anos, né, houve um aumento de mais de 12 pontos percentuais de pessoas em relação a 2019 que utilizou a internet, né? Então, assim, aquela crise, né, uma configuração
de crise naquele momento fez com que as pessoas utilizassem mais a tecnologia do que utilizavam anteriormente. Então, tem vários fatores que fazem com que as pessoas acessem a tecnologia, com que as empresas comprem essa tecnologia ou simplesmente não acessem. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar é em relação ao censo demográfico que o IBGE leva a campo de 10 em 10 anos, né? Então, todo mundo, é muito usual em período de censo, a população perguntar por que o censo não é feito através da internet? Já que hoje em dia todo mundo tem acesso a telefone celular, à internet de uma forma geral, por que ele não é feito através da internet? Precisa contratar recenseador, o recenseador precisa ir na casa das pessoas, isso tem um custo elevado, as pessoas têm medo porque tem uma questão da segurança, as pessoas não querem abrir suas portas, não querem fornecer seus dados para uma pessoa que não conhece. E a nossa experiência, né, lá no IBGE é de que os questionários respondidos pela internet são ínfimos. As pessoas simplesmente não conseguem, não respondem. Respondem para o recenseador que vai nas suas casas, mas não respondem ao questionário na internet, que seria muito mais rápido, muito mais prático, poderiam fazer em qualquer momento do dia, não precisariam abrir suas portas. Mas as pessoas não respondem, por diversos motivos, né? O Brasil é um país muito heterogêneo, né? Tem, enfim, muitas diferenças, né? Sociais, culturais, socioeconômicas. Então, são vários os motivos. Mas o fato é que, simplesmente, apesar de haver a tecnologia, existe uma resistência a ela, né? Então, eu estou dizendo isso porque as inovações, elas se deparam também com muita inércia, né? Tem as estruturas burocráticas, que demoram mais para aderir às inovações, tem os trabalhadores que, por si só, resistem à inovação porque se sentem ameaçados em relação à sua situação profissional, tem as características organizacionais, determinadas empresas, às vezes, dentro da mesma empresa, determinados setores são super avançados, né? E outros são muito atrasados ainda. Então, é um debate muito complexo para a gente simplificar, dizendo que, inevitavelmente, o avanço tecnológico vai invadir os países, vai ser um tsunami tecnológico que, inexoravelmente, vai gerar esse desemprego estrutural. Então, caminhando para a conclusão, espero não ter me estendido aqui, né? Eu sei que a gente tem um tempinho curtinho e eu saí aqui correndo para poder cumprir esse período. No final, assim, eu acho que o importante é dizer isso, né? Que as tecnologias de informação e comunicação podem ter uma influência profunda na vida social, mas elas não são autônomas e não devem ser dissociadas de contextos sociais e políticos nas quais elas se desenvolvem. Então, eu espero brevemente ter explicado o que se entende por desemprego estrutural. Bom, Flávia, depois desse desmistificador ponto de partida, né, a gente gostaria que você oferecesse sugestões de leitura para quem queira se aprofundar dentro do tema. Olha, Marcelo, eu vou mostrar um livrinho, assim, que ele nem é muito... Vou ler o nome, porque eu não sei se dá para ver exatamente, mas a cara dele é essa, né? Que são As Metamorfoses do Emprego. Esse livro, ele assim, não é um livraço de economia, né? E aqui, acho que o canal também não se propõe a isso, mas ele é muito elucidativo, assim, ele explica muito bem esse debate que está em torno não só do desemprego estrutural, mas da questão da apropriação das novas tecnologias por parte de diversos países, e tem estudos falando de vários países europeus, fala mais de Portugal, porque a autora é uma portuguesa, então fala bem da situação de Portugal, mas assim, é um livro que eu acho fundamental para a gente desmistificar essa questão enfim, azeitar esse debate. Tá bom, então. Muito obrigado, professora Flávia. E já de cara, já estamos convidando você no futuro para novas conversas sobre temas de interesse geral. Muito obrigado, viu? Obrigada, Marcelo, pelo convite. Para as pessoas que estão nos vendo, se gostou, eu sempre peço, né, que curtam, que se inscrevam, quem eventualmente não tenha se inscrito no canal, e ajudem a divulgar. Muito obrigado a todos e a todas.